A astrologia é uma descoberta, vamos dizer, se pode dizer, dos iniciados antigos de mais de 5.000 anos atrás, talvez mais do que 5.000 anos. É uma ciência, um estudo que é também estatístico, de filosofia profunda, de compreensão da ação dos astros sobre os seres humanos. Então, eu preparei alguns desenhos para poder facilitar a compreensão. Eu vou pôr o desenho. Nós temos o sistema solar. Quer dizer, nós estamos no sistema solar. Então, aqui tem o desenho do sistema solar. Eu quero passar devagar sobre cada um dos elementos para vocês sentirem a posição onde nós estamos colocados. Nós temos no centro do nosso sistema, este é o sistema solar. No centro nós temos o Sol. Perto do Sol tem um planeta pequenininho chamado Mercúrio, que gira em volta do Sol. Aliás, todos os planetas giram na mesma direção, desse jeito, assim. Depois de Mercúrio temos Vênus. Depois de Vênus tem a Terra. Em volta da Terra tem a Lua, que astrologicamente faz sentido para nós. Depois tem Marte, Júpiter. E está vendo que isso está cor mais escura a propósito? Não é que tem cor mais escura, é só para entender vibratoriamente a densidade da vibração dos planetas. Eu vou explicar. Depois de Júpiter tem Saturno. Esse aqui é Saturno. Saturno é o último planeta visível a olho nu. Então, a astrologia da antiguidade, vamos supor, de 2.000 anos atrás, de 3.000 anos atrás, era feita só até Saturno. Só se compreendia a posição astrológica até Saturno, porque é o último planeta visível. E como o planeta mais longe do Sol, então ele é o planeta da maior autoridade. Por isso que Saturno é considerado como o mestre dos planetas, o policial, a maior autoridade. Isso que eu estou falando agora é uma coisa tradicional, que se usa na interpretação da astrologia. E depois de Saturno, nós temos 3 planetas. Tem Urano, tem Netuno e tem Plutão, que há poucos anos atrás a ciência resolveu eliminar ele como planeta. Quer dizer, ele existe, o Plutão, só que os cientistas resolveram não considerar ele mais como planeta. E como vocês estão vendo, a órbita dele é mais torta, ela é mais inclinada, porque todos esses planetas, todo o sistema solar, a órbita deles, de cada um dos planetas, não ultrapassa mais que 16 graus um do outro. Quer dizer, o ângulo que um planeta pode girar em torno do Sol em relação a outro planeta é apenas até 16 graus.
Só Plutão, se não me engano, ele tem 33 graus de inclinação. O giro dele é um pouco diferente. Talvez por um dos motivos que desconsideraram ele como planeta, talvez esse foi um dos motivos que desconsideraram ele como planeta. Agora, o que eu preciso e eu quero que vocês entendam é o seguinte, deixa eu achar o desenho, esse aqui. Cada planeta, isso aqui, isso é uma superfície de água e tem uma gota caindo aqui, ou coisa assim, que está emitindo ondas. Está vendo as ondas? Sim. Então, cada planeta emite ondas desse jeito. Além de emitir, além de refletir a luz do Sol, ele emana ondas. Então, tem que lembrar isso. Estas ondas de cada planeta chegam até nós, até o nosso planeta. Aliás, as ondas de cada planeta se espalham por todo o sistema solar. E só para vocês entenderem uma coisa muito importante, isso aqui já é uma coisa de física. Vocês estão vendo aqui duas ondas, dois pontos independentes, cada uma emana ondas. As ondas deste ponto de baixo se encontram com as ondas deste ponto de cima. E no encontro, acontece uma fusão dessas ondas. Esta fusão se complica ainda mais se um dos planetas, vamos supor este, se ele emana ondas numa frequência diferente desta aqui. Então, o resultado é, está vendo esses raios mais escuros? Cada planeta... Eu trouxe esse desenho aqui, essa fotografia, só para ilustrar que cada planeta emite ondas. E estas ondas se espalham no sistema solar todo e se misturam, as ondas de um planeta se misturam com ondas do outro planeta, como aqui, como esse desenho aqui. E o resultado é que cria estes raios. Está vendo? Esses raios é o resultado. Esses raios e essas formas de mistura de ondas acontece quando vibrações de dois planetas se misturam um com o outro. E isso acontece nessas ondas magnéticas bem misturadas do sistema solar todo, chegam para nós e causam a influência astrológica que nós conhecemos. Esta influência astrológica se pode estudar e analisar minuciosamente e entender cada um dos planetas, o significado das ondas dele, como influenciam sobre nós, e especialmente se existe influência de outro planeta que se misturam as duas ondas se misturam juntos. 2 ou 3 ondas, ou até 4 ondas podem misturar a mais. Até aqui tá, acredito que esteja claro. Sim. Então, o que eu queria mostrar, que é muito importante entender,
novamente vou mostrar o nosso sistema solar. Aqui é o nosso sistema solar. E vou repetir de novo que somente o Plutão tem a órbita mais inclinada do que os outros planetas. Todos os planetas giram no mesmo sentido. Não tem um planeta que gira ao contrário. Todos giram na mesma direção. Aqui. E todos têm uma inclinação de um para outro, não mais que 16 graus. Só Plutão tem uma inclinação maior. Agora, tem mais um detalhe. Tudo isso eu estou fazendo uma geral hoje, porque depois nós vamos estudar cada detalhe minuciosamente. Cada planeta demora outro... Por exemplo, o nosso planeta Terra está aqui, ele demora 365 dias para girar em torno do Sol. Por exemplo, Júpiter demora 12 anos terrestres. 12 vezes 365. Ele demora 12 anos para fazer uma volta em volta do Sol. E Saturno, que está bem mais longe, demora 29 anos para fazer uma volta. Vamos estudar, eu apenas estou mencionando. Urano demora 84, 82 anos para fazer uma volta. Um ano de Urano, 82 anos terrestres. E Netuno demora 175 anos. Quer dizer, uma volta de Netuno vai acontecer depois que a nossa Terra vai virar 175 anos vezes. A nossa Terra vai girar 175 vezes em torno do Sol, enquanto Netuno vai dar uma volta única. E Plutão vai demorar mais ou menos 250 anos terrenos para fazer uma volta. Então, tem que entender isso. Tem que entender isso porque depois nos cálculos, na compreensão do mapa astral, tem que tomar em conta o tempo que do tempo do movimento de cada um desses planetas. Então, eu quero saber... E os outros não importam? Os outros não importam? Tipo Marte, Mercúrio, Vênus? Não, eu só falei exemplo. Tá. O Marte também demora 2 anos e meio terrenos. Cada 2 anos e meio, Marte faz uma volta. Mercúrio... Importante falar que esse desenho está fora de escala, né? Sim, está fora de escala. É um desenho esquemático. Agora, vocês, por favor, imaginam com a imaginação que cada um desses planetas emana ondas deste jeito, como eu expliquei antes. Cada um dos planetas emana ondas deste jeito e cada onda, a vibração dela, a frequência dela, de cada planeta é diferente do que de outro planeta. Sim. E não somente isso, que as ondas de diversos planetas se encontram e se misturam deste jeito, assim, e esta influência chega até nós
por isso que se estuda a posição de cada planeta na hora do nascimento, para entender bem que ondas foram misturadas exatamente no nosso nascimento. A análise do mapa astral acontece através do estudo das ondas de cada um dos planetas. Até agora tá claro? Espero que sim. Se não estiver claro, faz perguntas. Queria fazer só uma pergunta, Zari. Sim, pode fazer. A diferença de tempo em que um planeta gira em torno do Sol, essa diferença entre um planeta e outro, ela se deve a que ela está mais longe da elíptica do Sol que os outros, cada elíptica é mais longe, então ele se afasta mais, ou porque eles são mais rápidos ou mais lentos? Não, é por causa da distância mesmo. Mas existe, além da distância, tem mais um fator. Além da distância, tem a massa, a densidade. Por exemplo, Júpiter é um planeta gasoso, é mais gases. Então, se a Terra fosse do tamanho de Júpiter, ela ia ser muito mais pesada do que Júpiter. Ia modificar a velocidade dela em torno do Sol. Enfim, a velocidade dos planetas está calculada astronomicamente, tem tabelas, hoje em dia não precisa fazer cálculos para saber a posição planetária, porque o computador já faz isso. Eu só estou explicando a teoria disso para entender que cada planeta tem outra velocidade. Agora, o que vocês precisam imaginar é que cada um desses planetas emana ondas, que nem aquele outro desenho daquela água com ondas, e esta vibração se espalha por todo o sistema solar. E o sistema solar, nós pensamos que é muito grande, são milhões de quilômetros do Sol até Júpiter. Demora 45 minutos para um raio de luz que saiu do Sol. Demora 45 minutos para chegar até Júpiter. Demora 1h30, me parece, uma coisa assim, para o Sol chegar até Saturno. Quer dizer, a distância para a nossa mente humana, essa distância é absurda, absurdamente grande, todo o sistema solar. Mas, para entendimento das ondas que cada um dos planetas emana, eu arrumei aqui um desenho da Via Láctea. Nós temos aqui um desenho da Via Láctea. Esta é a Via Láctea, e este pontinho aqui, um pontinho de nada, é todo o sistema solar. Então, as ondas magnéticas planetárias, acredito eu que não atravessa pode ser que atravessa, não sei, mas a distância que eles têm que percorrer é absurda, demora milhões de anos. Se não me engano, o diâmetro da Via Láctea, da nossa galáxia, que é esta, se não me engano, o diâmetro é 150 milhões de anos-luz. Eu não sei exatamente os números certos, mas é um absurdo. Só para entender
que nós estamos presos num sistema solar muito pequeno e, aqui, está vendo o Sol aqui, como é grande, perante os outros planetas. Esse aqui é Mercúrio, Vênus, Terra. Essa aqui é a Terra. E Marte. E depois vem Júpiter, que é o maior planeta do nosso sistema solar. Júpiter é o maior planeta do sistema solar. Mas tem mais um detalhe importante que tem que saber. Que nenhum dos planetas no nosso sistema solar, nenhum dos planetas emana luz. Nenhum planeta emana luz. Luz emana unicamente o Sol. Os planetas emanam ondas magnéticas. Aquelas ondas que eu mostrei com aquela fotografia da água. Então, vocês imaginam aqui a Terra recebe ondas, por exemplo, de Júpiter, que é planeta enorme, ela recebe ondas bastante fortes. De Saturno também recebe ondas fortes. Agora, aqui, Netuno, não somente que ele é menor, ele é muito longe, mas também ele manda ondas. E como Netuno e Urano e Netuno, como Urano, Netuno e Plutão, que não está desenhado aqui, como eles estão muito longe do Sol, este desenho não é a proporção certa. Eles aqui desenharam isso um perto do outro para poder caber num desenho. Na realidade, estão muito mais longe. Então, eles refletem a esses planetas externos, além de Saturno, também Saturno, mas os outros planetas refletem a luz que recebem de outras galáxias. Então, nós temos que lembrar um dos pontos mais importantes nesta aula de hoje, é entender que cada planeta emana ondas, nenhum dos planetas tem luz, só o Sol tem luz, mas os planetas externos, seria Urano, Netuno e Plutão, como estão muito longe depois de Saturno, eles emanam para nós a luz, o reflexo da luz das galáxias cósmicas bem mais distantes. Aqui tem, vou mostrar mais dois Eles desenhos. emanam luz ou também ondas magnéticas também, né, Zari? Eles captam Ondas magnéticas também. Ondas magnéticas também, mas essas ondas já têm influência da luz cósmica do espaço cósmico devido à distância deles dos outros planetas mais próximos da Terra. Aqui nós temos também esse desenho, aqui tem Plutão também. Aqui eles desenharam os planetas na mesma eclíptica, que nem um prato. Mas, na realidade, cada um desses pratos de cada planeta tem uma inclinação até 16 graus, que é pouca coisa, em relação a outro planeta. Só Plutão tem uma inclinação maior, como mostrei no outro desenho, de mais ou menos 33 graus. Quero saber se tem perguntas. Olha, isso aqui não é
palestra. Oi, Zari. É aula que tem que ser compreendida. Sim. Zari, desculpa, é Rinaldo. Sim, Rinaldo. Queria te perguntar, essa emanação de ondas é mais influente quando tem alinhamentos dos planetas? Então, ótima pergunta. Eu vou responder. Vou voltar para o desenho. Olha, como eu expliquei aqui, as ondas que os planetas emanam, aqui isso aqui é água comum, só para entender como é a emanação da onda de cada planeta. Quando esta onda se encontra com as ondas de um planeta vizinho, acontece isso que vocês estão vendo nesse segundo desenho. E está vendo esses raios aqui? Esses raios é o resultado da mistura das duas ondas. E depende da aproximação dos planetas um do outro, esses raios ficam mais bagunçados ou menos bagunçados. E isto influencia a nossa personalidade. Isso influencia a nossa vida no planeta Terra. Porque todas as ondas de todos os planetas se misturam um com o outro, e na hora do nascimento, no momento que a criança começa a respirar, esta vibração existente no astral naquele momento é gravado no espírito, na alma, no espírito não, na alma. Esses são os aspectos no mapa, Zari? Como? Isso se vê no mapa, nos aspectos? Nos aspectos... deixa eu mostrar um outro desenho. Não, mas essa pergunta já vai pertencer, na realidade, a outra aula, mas vamos lá. Não, eu preciso abrir outro. Esta mistura das ondas dos planetas depende do ângulo, depende da distância que cada planeta está um do outro. Então, o estudo dos aspectos que marca a personalidade ou os eventos é esta mistura dessas ondas. O aspecto é a mistura das ondas. Zari, gostaria de colocar uma questão. Zari? Sim. Zari, posso colocar? Eu estou te ouvindo, pode falar. Então, a gente tem que também, nesse cruzamento, me faz lembrar muito a geometria sagrada, a questão da interposição das linhas, do cruzamento, dos vértices, vai formando esses desenhos, as ligações matemáticas que vão, digamos assim, formar toda a personalidade de um. Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. Porque se afastar este planeta deste planeta, o desenho aqui vai mudar. Exatamente. Vai mudar. E esse desenho não é da astrologia, é um desenho qualquer que eu peguei na internet. Mas é bem explicativo. Não, mas a ação é esta. Agora, tem que calcular que cada planeta, a frequência vibratória dele é diferente. Ah, sim. Então, eu tenho que mostrar isso aqui, que eu não falei ainda. Pode falar, Cidinha. Zara, você estava falando que a frequência vibratória de cada planeta depende
Do quê? Não, depende do planeta, depende do tamanho dele, da massa dele e da distância dele. Então, é uma mistura, uma salada inteira que tem que interpretar. Mas existem princípios básicos. Por exemplo, está vendo esta cor mais escura? Sim. Esta cor, eu que coloquei esta cor para definir quais são as vibrações dos planetas mais densos, que está mais perto do Sol. Então, nós temos aqui Mercúrio, Vênus, Terra, junto com a Lua da Terra, Marte e quase Júpiter, e um pouco de Júpiter. As vibrações destes planetas, só estes planetas, é mais densa e mais material. Então, isto influencia mais o nosso ego, influencia mais a nossa personalidade, mais a nossa personalidade materialista. Sim. Mais vibrações mais da matéria. Mais densa. E quanto mais se afasta, quanto o planeta mais longe do Sol, a vibração dele é mais sutil. Até que quando passa de Saturno, vai para Urano e Netuno e Plutão, já é totalmente espiritual. Ou, vamos dizer, mais espiritual. É mais espiritual. Também porque falamos que Plutão, Netuno e Urano estão tão longe do Sol que eles já transmitem para nós a luz do espaço cósmico. Certo. Então, só para ver mais uma vez, o nosso sistema solar inteiro é um ponto minúsculo na nossa galáxia, que é a Via Láctea. O nome da nossa galáxia é Via Láctea. E nós, aqui, o nosso sistema solar gira em torno deste Sol central. Depois vamos falar sobre a função disso, a influência disso. Eu quero saber se tem perguntas até agora. Eu tenho uma pergunta. Sim. Você comentou que essas ondas afetam ou têm influência no nascimento. E isso pode alterar no decorrer da vida ou não? Isso pode mudar pouca coisa durante a vida. Não, tem algumas coisas que podem mudar e tem outras coisas que não podem mudar. Por exemplo, vamos entender isso melhor. Na prática, vamos entender. Se você pega uma pessoa que ele é muito inteligente, muito esperto, ele é capaz de entender cálculos matemáticos, ele tem capacidade de entendimento abstrato. Esta pessoa, durante a vida, ele não vai perder essa faculdade, não é verdade? Talvez, na hora de envelhecimento, talvez vai ter uma certa diminuição, mas, a princípio, ele vai ser a vida toda inteligente. Se vai nascer uma pessoa que tem tino comercial, sabe, capaz de desenvolver, de ser um bom comerciante, isso ele não vai perder durante a vida. Ou então uma pessoa que tem sensibilidade musical
isso não vai, também não vai perder a vida toda, ele pode desenvolver isso. Mas, vamos supor, se uma pessoa nasce com tendência de alcoolismo, quer dizer, nós sabemos que existem pessoas que se tornam alcoólatras mais fácil do que outras pessoas. Tem pessoas que eles têm o álcool influencia mais a personalidade deles mais facilmente. Então, essas pessoas, se eles vão descobrir isso na juventude, que eles vão descobrir que isso é uma fraqueza, eles podem modificar isso, como afastando-se daquilo que provoca esta fraqueza. Quer dizer, tem coisas que tem uma pessoa que é muito nervoso, muito pavio curto, que nós vamos estudar isso na astrologia depois. Quer dizer, uma pessoa que fica irritado com facilidade e ele sabe que ele fica irritado com facilidade. E ele, quando ele amadurece, ele começa a entender exatamente o que causa grande irritabilidade nele. Então, ele pode acostumar a mente dele, ele pode ensinar a mente dele a não cair facilmente na irritabilidade. Então, tem coisas que são possíveis de serem mudadas. Isso, na astrologia, dá para ver. Logo, quando você faz mapa astral, você logo pode ver o que esta pessoa pode mudar e o que esta pessoa não pode mudar. Tem coisas que você no mapa vê imediatamente que esta pessoa pode plantar bananeira, como maneira de dizer, que ele não pode conseguir. Por exemplo, uma pessoa que tem talento musical, ele não pode dizer, eu não quero ter mais talento, não vou ter mais talento. Ele não pode fazer isso. Ele pode não ter atividade musical, mas talento ele vai ter a vida toda. Esse é só exemplo. Então, no mapa astral, dá para identificar quais são as coisas que a pessoa pode mudar e quais são as coisas que a pessoa não pode mudar. Ou vai ter dificuldades muito maiores. Mas para isto, meus amigos, para isto tem que estudar. Então, isto que esta aula foi gravada, eu gostaria muito que vocês ouvissem ela de novo para gravar os pontos importantes do movimento planetário, das ondas que emanadas de cada planeta, etc., etc., tudo que eu falei. Porque vai ser útil depois. Não é coisas que você pode esquecer e descartar e engavetar. Vocês vão usar esses fatores. Por isso, a astrologia é uma ciência, ou chama como quiser, que tem que estudar. E para terminar essa aula, eu vou explicar mais uma coisa básica. Eu vou novamente entrar aqui no desenho. Olha, vocês estão vendo, isso é um desenho esquemático dos 12 signos. Eu vou voltar depois para outro desenho para formar um quadro melhor. Estes astros que estão desenhados aqui, que representam
constelação de Touro, de Áries, de Peixes, Aquário, Capricórnio, Gêmeos, etc., etc. Esta roda aqui, esquemática, em relação ao nosso Sol e o nosso planeta, eles ficam muito, muito mais longe do que a nossa Via Láctea. Por isto, eles estão fixos no céu. Eu vou voltar novamente no desenho anterior. Olha, está vendo a Via Láctea, a nossa galáxia, e aqui o nosso sistema solar? As constelações dos signos ficam infinitamente mais longe do que a Via Láctea, porque o nosso sistema solar gira em torno do Sol central da Via Láctea. E os signos estão tão longe que eles são fixos sempre para o nosso ponto de vista daqui. Eu não tenho desenho que explique isso, mas eu quero que vocês imaginem que se o sistema solar, se a nossa galáxia está aqui, aquele desenho dos signos está aqui no fim do papel, até mais longe do que isso. E esse desenho aqui é apenas esquemático em relação ao Sol e ao nosso planeta. Então, aqui, este desenho, prestem atenção. Nós temos 12 signos. Eu vou falar depois sobre cada um dos signos, como eles definiram esses signos. Porque os signos não é o caso que eles viram estrelas em forma de peixe e aí falaram, pronto, aqui é signo de peixe. Não, não foi assim. É o contrário. Eles descobriram onde fica o signo de peixe e aí identificaram alguns planetas, algumas estrelas nesta região e aí chamaram isso dessas estrelas de peixes. Porque não é pela forma das estrelas que chamaram os signos com o nome deles. Os signos têm outro significado muito mais místico, muito mais profundo, muito mais básico. Mas vamos lá para ver na parte prática. A Terra gira em torno do Sol. Está vendo? A Terra gira em torno do Sol. Quando a Terra está aqui, e eu estou aqui em pé, uma pessoa está em pé olhando o Sol, ele vai ver atrás do Sol o signo de Leão. Tá? Quando a Terra vai girar e vai ficar aqui, vai olhar o Sol, ela vai ver, esta pessoa vai ver o Sol em Sagitário. Na realidade, o Sol não está em Sagitário. É a Terra que girou e ficou do outro lado do Sol e quando olha para o Sol, vê Sagitário. Quando a Terra vai fazer, depois de 6 meses, a Terra vai chegar aqui, onde está o mouse, vai olhar o Sol, vai ver Aquário. Então, esta pessoa que nasceu naquele momento, vão dizer, esta pessoa é de Aquário, etc, etc. Vamos supor, se a pessoa está aqui, vai olhar o Sol, vai ver o Sol em Touro. Tem que entender que
essas estrelas estão muito, muito longe, bilhões de anos-luz distantes. Por isso, para nós, para nosso sistema solar, eles estão fixos no céu, na abóbada celeste. Eles não se mexem. Quem se mexe é somente a Terra em torno do Sol e o Sol se mexe em torno da Via Láctea, que por si, a Via Láctea por si é absolutamente gigante, mas nada comparado ao gigante dela, é nada comparado à distância gigante dos signos. Zari, Tem pergunta? Sim. sim. O que a gente vê como constelações, a constelação de Leão, a constelação de Virgem, na bóveda celeste, desde o lugar onde a gente está parado. Certo. Isso. O que é isso? Então, conforme este desenho que está mesmo na tela, quando a Terra está girando em torno do Sol, quando está neste ponto e a pessoa que está em cima da Terra olha para o Sol, qual é o signo que está atrás do Sol? Isso é calculado pelo computador. O signo atrás do Sol é o signo de Leão. Então, as pessoas da antiguidade observaram o céu nesta região de Leão, acharam umas estrelas assim e falaram, pronto, esta aqui é a constelação de Leão. Para eles lembrar o local, mas o local não é definido pelas estrelas. Zari, aqui são 12 signos, que são os 12 meses do ano, mas eu não sei se você vai comentar no curso do horóscopo chinês, mas para eles são 12 anos, né? Tem alguma influência aqui ou você vai falar depois? Não, eu não vou falar do horóscopo chinês, que eu não estudei horóscopo chinês, não conheço. Este estudo do horóscopo é tão completo, tão profundo. Completo não, sempre pode acrescentar, mas é tão profundo e é tão experimentado que isso não é adivinhação. Isso é estudo profundo que exige um raciocínio profundo. Então, para mim, eu não vejo nenhuma necessidade, para mim, pessoalmente, não vejo necessidade do horóscopo chinês. Embora que eu acredito que ele funciona também, deve estar funcionando, já que eles praticam isso tantos anos. Mas este horóscopo é um horóscopo que é certeza que funciona, experimentado, coisa experimentada. Pronto. Então, vamos resumir. Podemos resumir? Sim. Então, deixa eu voltar aqui. Nós temos sistema solar. O sistema solar nosso é composto de Sol, que está no centro, Mercúrio, Vênus, Terra, e a Lua, que está em volta da Terra, Marte e um pouco de Júpiter.
estes são os planetas pessoais que influenciam mais o nosso ego material. Depois de Júpiter, temos Saturno, que já é o nosso juízo, que nos dá o juízo. Saturno, junto com Júpiter, nos dá o juízo. E depois, a parte mais instintiva espiritual é Urano, Netuno, Plutão. Nós falamos que esses três planetas, que no meu curso, esses planetas vão ser extremamente importantes para a interpretação de personalidade de uma pessoa, junto com Saturno. Esses três planetas, temos que lembrar que eles são muito, muito distantes do Sol, muito mais distantes do que neste desenho, porque eles são tão distantes que não caberia no papel, na tela, para desenhar eles de uma forma proporcional. Então, eles são tão distantes que eles transmitem para nós, para todo o sistema solar, eles transmitem a luz, o reflexo da luz cósmica das galáxias. Então, quando nós estamos vendo Urano, Netuno e Plutão com um telescópio, que a olho nu não dá para ver, mas as ondas que eles emitem, como falei, que cada planeta emite ondas que se chocam com as ondas dos outros planetas. Então, as ondas que eles emitem contêm reflexo da luz cósmica das galáxias. Que mais falamos? Cada planeta, nós temos que lembrar, importante isso, que as ondas, estas ondas, que cada planeta emana, se encontra com as ondas do outro planeta, do vizinho, ou também distante que seja, e elas se misturam e se chocam um com o outro. E essa mistura, esse choque, que definem a nossa personalidade, a personalidade da pessoa que nasce no sistema solar. Outra coisa que nós aprendemos aqui, que as galáxias, que a nossa galáxia é absurdamente grande. Ela tem distância de 150 milhões de anos-luz. Eu posso me enganar com esse número, mas eu me lembro que é 150 anos-luz ou 150 mil anos-luz, não sei. É uma coisa muito, muito gigante. E o nosso sistema solar, que é aqui, é uma coisa insignificante dentro da Via Láctea. Mas, perante os signos, as estrelas que formam, que mostram o local no céu dos signos, então os signos são muito mais longe ainda. A próxima matéria vai ser o estudo dos elementos. E acho que eu vou adiantar um pouco isso. Fazer uma pergunta? Sim. Como os seres humanos captaram esse zodíaco tão longínquo? Então, eles não foi através de observação. Eles
Isso aqui é uma coisa iniciática. Eles descobriram que a personalidade humana, isso vai ser o assunto da próxima aula. Eles descobriram que a personalidade humana é composta dos 4 elementos. Nada de astrologia, aparentemente, nada de astros, nada de olhar estrelas, nada. As estrelas que eles olhavam eram até Saturno, só. Quer dizer, é Mercúrio, Vênus, a Lua, Marte, Júpiter e Saturno. Só isso. Eles deduziram, descobriram, lhes foi revelado espiritualmente, talvez, que a personalidade humana é feita de 4 elementos. E cada elemento na natureza, cada elemento tem 3 modalidades. Por exemplo, água tem em forma de gelo, água que se comporta de uma maneira, depois tem água, a mesma água é líquida, que se comporta de outra maneira, que não é a maneira do gelo, e tem depois água em forma de vapor, que se comporta de totalmente diferente do que a água líquida e a água sólida. Depois, o fogo. O fogo tem diversas maneiras de... Você faz uma fogueira. Aí, quando você faz uma fogueira, para você fazer uma fogueira, tem que ter palha, tem que ter folhas secas e depois tem que ter madeiras e mais troncos. Então, os troncos demoram para pegar fogo. Quando você acende no início a fogueira, é um fogo de palha grande que logo sobe. Isso eu estou falando do comportamento do fogo. Logo ele se levanta e fica alto, e rapidamente queima todos os gravetos fininhos e as folhas secas, e aí o fogo baixa, só que nessas alturas já pegou na madeira mais grossa. E aí a madeira grossa vai arder mais tempo e com mais ardor e vai emitir mais calor contínuo. Isso é a segunda modalidade do fogo. E depois depois que vai arder, vai queimar todas as madeiras, vai sobrar brasa. A brasa que vai sobrar vai se encher de toda a poeira, como chama? As cinzas. E vai chegar um momento que vai até parecer que não tem fogo. Só que se você vai soprar um pouquinho, logo vai levantar umas labaredas, porque por baixo ainda tem muito fogo. Isso é a terceira modalidade do fogo. Então, cada elemento da natureza tem 3 modalidades. Tem que lembrar isso, tem 3 modalidades. As modalidades na astrologia se chamam, a primeira modalidade é cardeal, pode escrever isso, cardeal. A segunda modalidade, fixo, pode escrever fixo, e a terceira modalidade, mutável. Nós vamos estudar o porquê desses nomes, mas por enquanto é isso que se usa. Vocês têm que aprender, têm que memorizar. Então, quantos elementos tem na natureza? 4. Terra, água, fogo e ar. Quantas modalidades tem cada elemento? 3. Cardeal, fixo e mutável.
Então, quantos elementos no final das contas temos? 12. Tem 12 elementos. São 4 elementos, cada elemento é dividido em 3 modalidades. Juntos são 12. Estes são os 12 signos. Os 12 signos são as 12 colunas, vamos chamar isso de colunas, da personalidade humana. Então, eles dividiram na abóbada celeste, eu digo os antigos, dividiram na abóbada celeste em 12 pedaços iguais, 12 ângulos iguais. E aí, eles identificaram no céu, em que lugar no céu fica cada uma dessas modalidades. Como nós temos no círculo 360 graus, então 360 dividir a 12, quanto é? Alguém pode me dizer quanto é 360 dividir a 12? 30. 30. Então, se a roda tem, esta roda tem 360 graus, cada signo tem 30 graus. Cada signo ocupa 30 graus. Depois que eles definiram na abóbada celeste a localização de cada signo, eles olharam para o céu, eles olharam para cá, para cima, vamos supor que para cima, e viram, deixa eu ver que estrelas tem nesta região. Está vendo essas estrelas? Essas estrelas vamos chamar de peixe. Lembra esta figura das estrelas? Então, é assim que eles, está vendo esta figura, resolveram que isto parece peixes. Aquário, isso parece aquário. Isso parece uma Áries, como se chama o signo de Aquários? É uma carneiro. Ou então, esses estrelas parecem um touro. Então, vamos chamar eles de touro. Foi desta maneira. Não é que através da observação das estrelas descobriram os signos. Não. Eles que dividiram o céu em 12 áreas iguais e chamaram de um nome cada uma dessas áreas de 30 graus, cada uma delas. Não tem nada a ver com as estrelas que tem lá. As estrelas que tem lá é só aparência, só as aparências, para poder identificar cada vez no céu. Sobre essa explicação agora, tem alguma pergunta? Então, pessoal, é necessário, não é que eu preciso, é necessário que vocês aprendam estes símbolos. Está aqui. Estes símbolos. Vocês têm que aprender estes símbolos, porque estes símbolos são usados mundialmente. Vocês têm que saber que isto é Áries, isso é Touro, isso é Gêmeos. Câncer. Tem que lembrar que este desenho é Câncer, isso é Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio e Aquário. O Capricórnio, para vocês entenderem o símbolo dele, é um V
com uma roda assim. Espera, eu vou... Deixa eu pegar o arquivo que tenho aqui. Oh. Cadê? Isto tem que aprender de cor. Aqui estão os signos e aqui estão o desenho dos planetas. Eu vou mandar isso, vou colocar isso junto com a gravação. Eu vou achar uma maneira de fornecer para vocês isso por escrito, para vocês poderem decorar. Isso é coisa que tem que decorar. Não tem jeito, tem que decorar. O desenho dos planetas, que é isso aqui. Este aqui, por exemplo, é Marte. A Lua parece Lua. O Sol é uma roda com um ponto no meio. Mercúrio. Vênus, todo mundo conhece Vênus. É obrigatório aprender de cor. Se alguém não vai aparecer 2 semanas seguidas, eu vou tirar ele do grupo. Que isso tem que ser uma coisa séria. Você quer... Tem que participar nas aulas. Nós vamos estudar o melhor dia e melhor horário para todo mundo poder participar. A lição para fazer em casa é aprender os símbolos dos planetas e dos signos. Porque isso é usado mundialmente. Mas eu quero dizer para vocês que não importa se você não vai se tornar astrólogo. O estudo da astrologia vai ajudar enormemente cada um de vocês para compreender a própria espiritualidade. É um autoconhecimento também, né? Mas autoconhecimento ligado com a espiritualidade. Só agora observando já ajuda a memorizar. Tá, eu vou mandar esse desenho. Olha, a astrologia não dá para estudar didaticamente a astrologia apenas. Tem que entender, tem que penetrar na alma do entendimento. E o entendimento maior tem que estar colocado uma das colunas mais importantes são os 4 elementos, que nós vamos começar a estudar isso a semana que vem. Então, tem que entender, não decorar. Claro que tem que decorar os símbolos, porque são usados mundialmente. Então, isso é uma coisa que tem que decorar. E depois tem que decorar e entender também o significado de cada planeta, quais são as ondas de cada planeta. Então, é necessário participar nas aulas. Se uma aula ou outra você falhou e aconteceu e não pode estar, tudo bem. Vai ter gravação, você assiste a aula, você assiste depois a aula. Mas é muito importante uma troca de informação, fazer pergunta o que você não entendeu, até poder gravar no espírito, na alma, gravar a ideia do funcionamento astrológico. Que isso vai ser muito útil para vocês. E mesmo se não fizer mapas astrológicos, para o progresso espiritual, vai ajudar muito vocês a entender-se a si mesmo. Por exemplo, se você entender as tuas características vêm de qual elemento, aí você vai entender
qual elemento é mais preponderante na tua personalidade. Mas isso você pode ver também pelo mapa, calculando o mapa. E isso você vai tirar conclusões e vai te ajudar na vida, de uma forma geral. Para mim, a astrologia tem me ajudado muito. Eu comecei a estudar astrologia em 1966. 66 ou 67. O professor veio e falou para mim, você tem que estudar astrologia. Mas eu nem sabia bem português naquela época. E aí não tinha curso de astrologia ou coisa assim. Eu comprei livros e comecei a estudar com livros. Quer dizer, demorei muito tempo para assimilar todas as coisas. Muito tempo demorei. Mas isso tem me ajudado demais, demais, demais. Eu chegava à conclusão, então é por isso que eu sou assim, por isso que eu tenho essa tendência, por isso aquela outra pessoa que eu conheço tem outras tendências, porque aí eu fui ver no mapa por quê, aí dá para entender, você pode entender muito melhor as coisas. Isso é um estudo recomendável. Osari, e do livro, do segundo livro, Para dos mim, quatro elementos? o autor, durante todo esse tempo, eu li muitos livros de astrologia de diversos autores. Este livro vermelho, que é curso básico, ele serve para decorar as coisas básicas, mas não para entendimento profundo. É só para decorar. Vocês lendo o livro, vocês vão ver que é uma coisa bem seca, assim. Mas o autor que mais me abriu o entendimento foi este, do segundo livro, autor Stefan Arroyo. Ele é um americano. Ele que mais me deixou entender. Mas eu confesso que Ramazar me ajudou muito no entendimento da astrologia. Então, eu vou tentar, neste curso, vou tentar passar, porque Ramazar, durante os anos, ele me fez diversas revelações importantíssimas que não estão escritas em livro nenhum. E eu tive encontro com diversos astrólogos e eu tentei passar isso para eles, porque não tem segredo, eu não preciso guardar isso segredo. E falei, mas não deram muita bola, porque eles não eram buscadores da verdade, eram mais tradicionais, seguir os livros, o que dizem os livros. Então, eu vou tentar, mas isso vai ser lá bem mais para frente. Esta aula hoje foi mais apresentação. Vamos começar isso da aula que vem. Mas, por enquanto, o mais importante para mim é você decorar os símbolos. Tá.